Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando nesse domingo, dia 18/7, como escola bíblica dominical, para estudar a sua palavra. E nesse domingo, vamos avançar nos nossos estudos desse novo trimestre com a lição 3. Nós estamos estudando sobre a doutrina de Deus. E a lição de hoje tem o título: Deus é onipotente. Teremos o privilégio e a oportunidade de ter como ministrante o nosso professor Wellington Mendes. E nessa abertura, convido os irmãos para a leitura bíblica que está no nosso livro de 2 Samuel, capítulo 22. Esse capítulo 22 Samuel, de 2 Samuel, é o texto bíblico da nossa lição. Toda a lição vai estar sendo discorrida nesse capítulo 22 de 2 Samuel. Nós leremos agora, nessa abertura, os versos 31 a 33, sendo que o 31 é o verso que é o nosso texto áureo da nossa lição. Leiamos. Diz assim o texto: Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, e Ele torna perfeito o meu caminho. Que Deus abençoe a sua palavra lida, que vai estar sendo discorrida na nossa lição. Convido os irmãos aí para dos seus lares, que abram seus cantores, cantor cristão, no hino 323. Castelo Forte é o título desse hino. Esse hino é o hino da Reforma Protestante, escrito por Martim Lutero. E ele tem uma força muito grande, tem o seu peso baseado no Salmo 46, e ele tem um paralelo com a nossa lição de hoje. A gente vai cantar esse hino para associar a sua letra ao grande poder de Deus, o Deus onipotente, o que ele é capaz de fazer pelos seus, e em quem nós devemos nos refugiar e confiar. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe desse hino na abertura, depois cantaremos as outras duas no fechamento. Teremos o privilégio de ser acompanhado pela nossa irmã pianista, Erluce Maria. A letra vai estar na tela, todos poderão cantar junto com o grupo da família do pastor, que canta para nos ajudar e nós acompanharmos nesse cântico. Depois de cantarmos essas duas estrofes desse hino, teremos uma oração, a oração de intercessão. Ela será feita pela nossa aluna da IBD, irmã Lúcia Monerá.
Meu Senhor e meu Deus, estamos aqui para te agradecer pela nossa vida, pelos livramentos que tem nos dado e a nossas famílias. Te agradecer, Pai, pelos cultos que estão sendo realizados virtualmente, pelos nossos encontros para leitura de Bíblia, pelas aulas da EBD. Te agradecemos pela vida de cada professor, te agradecemos pela vida do pastor e sua família e por todos aqueles que estão envolvidos para a realização desses trabalhos, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor cuide de cada doente internado, Pai. Que o Senhor cuide de cada família enlutada, Pai. Fica, Pai, com cada um de nós, nos dê um domingo de bênçãos e que todos os trabalhos apresentados nesta data, neste dia, Pai, sejam para a honra e glória do Seu Filho Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai, perdoe os nossos pecados e abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Queria saudar a todos, né? Hoje nós vamos ter a lição de número 3 da nossa revista desse trimestre, né? Que é sobre a doutrina de Deus. Meu nome é Wellington Mendes de Oliveira. E espero que Deus nos abençoe aqui, que Ele, quando eu estudei, eu aprendi tanto, Ele já me abençoou muito e espero conseguir passar aquilo que Ele passou para mim, né? Da melhor forma possível. O estudo de hoje, né? Da nossa terceira lição, tem como texto áureo o livro de 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 31. O nosso estudo de hoje foi optado pelo autor da nossa revistinha estudar a onipotência de Deus através do capítulo 22 deste mesmo livro, do 22 inteiro. Obviamente que a onipotência de Deus é sentida em tudo, em todos os lugares e através da Bíblia inteira, né? Não só a onipotência como todos os seus atributos, mas nos seus salmos é onde a gente vê particularmente 70% das vezes que a gente descreve esses atributos, né? Vou ler para vocês o texto áureo e depois a gente começa com uma pequena introdução e começa a nossa aula de hoje, né? 22, 31 de 2 Samuel. O caminho de Deus é perfeito. É a palavra do Senhor refinada. É o escudo de todos os que nele confiam. Quando a gente fala da onipotência de Deus, sabendo que Ele é o Deus poderoso, então tentando aprender hoje do Deus, que Ele é esse Deus poderoso, ou quão poderoso é, através do estudo de seus atributos, né? A gente fica muito confortado, né? Sabendo que Ele é nosso escudo, né? Eu queria começar o estudo de hoje tentando, né, vislumbrar, né? É óbvio que Deus, a Bíblia diz que Deus mede o universo com a palma de suas mãos, né? Se a gente começar a vislumbrar da parte da ciência, que é mais um modo com o qual eu consigo, pelo menos, observar, né, vendo o universo, o tamanho de Deus. Aqui nesse livro, né, obviamente o livro ocorre mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, porque em 1010 antes de Cristo, mais ou menos, começou o reinado de Davi. E o segundo livro de Samuel ainda é antes dele se tornar rei. Saul ainda era rei, né? Então isso aqui era 1000 antes de Cristo, então um tempo muito mais antigo do que o nosso, e obviamente eles não viam o mundo gigante através
da ciência, como às vezes nós vimos hoje. Nós também não vimos essas perseguições individuais da qual ele sofreu aqui, de uma forma gigantesca, porque nós não sofremos elas. Então, eu vou começar tentando mostrar do jeito que eu vejo, tá, gente? Deus, como ele é gigante, né? Quando a gente fala da onipotência de Deus, que Deus é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso, parece uma coisa, às vezes, de tanto a gente falar que fica mais ou menos corriqueira. Não, ele é muito potente, ele tem muita potência, ele tem muita força, ele é mais forte que tudo ou que todos. Mas ainda não nos dá o conceito real, até porque nós não conseguimos chegar ao conceito real da grandeza e da onipotência de Deus. Não tem nem como. Se ele mede o universo com as palmas das mãos, como eu, com a minha cabecinha pequenininha, o meu corpinho pequenininho, vou conseguir vislumbrar isso, né? Um ser que é eterno, onipresente. Mas quando a gente fala de onipotência, parece, ou aparentemente, parece que vislumbra todos os outros atributos incomunicáveis de Deus, né? Para você ser onipotente é porque você sabe todas as coisas. Se você sabe todas as coisas, você é onisciente. Se você está em todos os lugares, você é onipresente. Embora esse atributo, ele obviamente seja peculiar por si só, ele é onipotente e também onipresente, parece que engloba todos eles, né? Quando a gente vai ver e tentar vislumbrar a potência e o quão potente e poderoso Deus é, eu vejo com um exemplo da seguinte forma. Deus, ele simplesmente assoprou nas narinas de um pedacinho de barro e nos fez. Fez eu, Wellington, fez Adão, fez Elvis, fez todas as criaturas. Ele criou vida apenas num simples sopro. E aí, quando a gente hoje em dia na ciência costuma estudar sobre o corpo humano, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, na década de 70 e 80, foi do conhecimento majoritário sobre o DNA. E o DNA, é uma molécula sem vida que cria, e através daquilo que essa molécula super minúscula, que nem a maior parte dos microscópios que existem no mundo não consegue vislumbrar, nem ver, nem enxergar um DNA. São só microscópios específicos e especiais para poder vê-los. Esse filamento, ele, embora seja muito pequeno, se nós estreitarmos uma molécula de DNA, ele tem a medida literal de 2 metros. Ou seja, um DNA, 2 metros. Eu tenho 1,84 m, então se as pessoas... Eu sou até um pouquinho alto para o padrão. Se as pessoas forem ver, um filamento de DNA é maior do que eu. Um ser humano tem 10 trilhões de moléculas de DNA. Literalmente, se você pegar o nosso DNA e conseguisse desenrolá-lo e colocar um após o outro, você conseguiria, são mais ou menos 20 bilhões de quilômetros lineares. Dava para o nosso corpo, nós somos literalmente mais longos, um ser humano, com o seu DNA esticadinho, ele é mais longo do que várias viagens entre a Terra e a Lua, ida e volta, várias vezes. E Deus fez tudo isso com um assopro. Essa é a onipotência de Deus. Quando eu leio, eu sei que a gente leu o texto 22:31, o texto áureo de hoje, mas eu queria ler porque, da mesma forma que eu consegui passar aqui, talvez tenha conseguido, eu espero, o tamanho da potência e do poder desse Deus maravilhoso, a sua onipotência, ainda isso é nada, é só um assopro que ele fez. Imagina se ele fizesse como nós, assim, eu vou fazer uma coisa com vontade, né? Claro que não funciona da mesma forma para Deus, porque só a vontade de tudo obedece a ele. Quando ele falou para a estrela se fez. Quando ele falou, mar, pare aqui, terra, comece ali, todas as criaturas e criações o obedeceram, no simples falar, né? Ele criou o universo com falar. Mas, para a gente vislumbrar, eu quero ler o capítulo 22, não vai tomar muito tempo, até o versículo 8, porque aqui também ele demonstra da mesma forma, só que às vezes a gente não consegue se colocar na situação, porque isso para a gente é uma coisa que já se passou, uma coisa que não parece como um DNA que vai até a Lua e volta, mas vamos nos colocar no lugar de Davi, né? Davi estava sendo perseguido por generais e reis, ele estava sendo perseguido por Saul, ele estava sendo perseguido, um único homem perseguido por exércitos inteiros. E ele, quando salvo, né, desses exércitos, quando Deus lhe deu uma salvação nesse dia, ele fez esse cântico que está em
Samuel, capítulo 22, mas que também se repete no Salmo 18. Ele se repete no Salmo 18 com pequenas variações, mas é o mesmo cântico, é o mesmo salmo. Eu vou ler até o capítulo 8 para a gente conseguir entrar. Vamos lá, vamos entrar no ritmo do que a Bíblia está falando sobre o assunto de hoje. Vamos lá, vou ler para vocês. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, meu escudo e a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvas. Espera que tem mais um pouquinho. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e meus inimigos ficarei livre. Porque me cercaram com ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Olha só. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E o versículo 8 para mim é aterrorizante, só de pensar. Então se abalou e tremeu a terra. O fundamento dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. É mais ou menos a mesma coisa do tamanho da célula, tá, gente? Só porque ele ouviu, teve compaixão, olha só, ele ouviu, teve compaixão e se irou, os fundamentos da terra se abalaram. E daí começa a nossa primeira parte, né, da nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje começa falando assim, louvor ao Todo-Poderoso que nos livra. E daí o autor da livrinha, né, da revistinha que trouxe a nossa aula de hoje, né, na aula 3 da nossa EBD, que fala Deus é onipotente, ele traz o que eu acabei de ler, mas ele vai só até o versículo 6, e dali ele discorre tanto sobre a parte que eu acabei de dizer, do tamanho de Deus, e ele cita nome, né? Quando ele fala de Deus, ele fala assim, ele é o meu rochedo, né? Às vezes a gente pensa rochedo, a gente pensa uma rocha é forte, eu chego lá, não consigo quebrar ela com martelo. Não, gente, é um rochedo. Já imaginou? Na beira do mar, aquele penhasco gigante, aquela rocha, um tsunami vem e bate, ele atravessa aquilo ali? Não, ele para naquele rochedo. Se houver por cima, ele pode destruir uma cidade inteira, tudo que é construído pelo homem, um tsunami destrói, mas no rochedo, ele para. Deus é o nosso rochedo, nosso refúgio. Um dos capítulos, acho que mais conhecidos, um versículo, né, mais conhecidos da Bíblia, fora o Salmo 23 e João 3,16, acho que é o Salmo 91, quando ele fala o quê? Que, né, a sombra do onipotente descansarei, não é? Então é porque a gente tem refúgio mesmo, a gente consegue ter paz sabendo que nós temos um Deus tão protetor. E o incrível disso aqui é que quando eu invoquei, né, o autor, ele ressalva nessa primeira parte, eu vou tentar não me alongar, porque tem muita coisa para falar, tem muita informação nisso, mas ele até pega um pedacinho de um hino, de um louvor que a gente canta, né? Um corinho, que diz assim, né? E apesar dessas glórias que tem, tu te importas comigo também. Eu não sou bom cantor não, tá, gente? Mas eu lembro do corinho aqui. E esse amor tão grande... E vai por aí o louvor. Mas aqui demonstra que nessa parte, Deus, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e dentre os seus atributos, obviamente, ele tem os atributos que são esses, incomunicáveis, que são só dele, mas tem vários outros que são os atributos comunicáveis. Comunicáveis vem diretamente, né, da palavra de comunicar, a gente faz essa troca. Esses atributos comunicáveis, gente, são os atributos, são inúmeros para citar, mas um deles é o amor. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos, porque ele nos ensinou dessa forma, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos amou, ele nos perdoou, ele nos ama, ele é piedoso, e esses são atributos de Deus com os quais nós, nascido a sua imagem e semelhança, no Éden fomos feitos
iguais, né? Iguais no sentido dos atributos comunicáveis. Com a queda, esses atributos nós continuamos tendo, a gente pode ver mesmo pessoas que são ou não são da igreja, mesmo que não creiam em Cristo, a gente consegue ver que existe o bem e o mal, a depravação total fez com que eles tivessem, na realidade, em todas as áreas, eles pudessem fazer os dois, embora eles nunca conseguissem ser puros, não conseguem ser como Jesus, e nós também, mesmo da igreja, só conseguimos ser purificados por Deus e limpos por Deus, né? Mas é através desses atributos comunicáveis é que Deus fala conosco, e nós temos o privilégio de falar com esse Deus gigantesco. E Deus ouve, né? Ouve a Davi e vem ao seu socorro. Aí a gente acaba essa primeira parte, que é só a introdução do autor, e ele dividiu em algumas, né, tem alguns títulos aqui, ele vai dividindo em partes. Aí ele falou até o versículo 6, do versículo 7 até o 14, ele vai falando agora de Deus, das coisas, não só do tremor da terra, porque, como eu disse, eu fui até o 8, mas ele começou do 7, né? Do versículo 7. Aí ele já fala da terra que tremeu sob sua ira, as suas narinas fez com que o mar se abrisse, a fundação da terra aparecesse, né? Mas, ao mesmo tempo, o título dessa parte é o seguinte: o Todo-Poderoso, ou seja, todo esse que quando ele se irou, trovões, vulcões, terremotos, tudo isso ocorreu, né? Ele é uma pessoa que ouve o nosso clamor. Olha só, Deus se move pela angústia e clamor dos seus. E ele termina essa primeira explicação, tanto falando desse tamanho de Deus, né? Tanto mostrando o poder de Deus, né? O quão poderoso ele é, que ele move. Um dos salmos diz que ao aproximar-se montanhas derretem-se, né? Então ele mostra esse poder total e ao mesmo tempo ele se comunica conosco, ouve o nosso clamor e ele se compadece, né? Ele se compadece do nosso clamor, da nossa angústia, da nossa tristeza. Vale ressaltar que a gente vai adentrar nisso um pouco mais à frente, ele fala um pouquinho aqui sobre mérito ou não, né? O que a gente vai entrar um pouquinho para frente, mas ele termina aqui falando do clamor, né? Que Deus ouve, e a maior demonstração, ele explica aqui, né? De ele ter ouvido o nosso clamor, é que ele se desfez de tudo aquilo que ele, né, se despiu de si mesmo. Ele veio aqui ouvindo o nosso clamor para salvar pecadores, né? Ele veio aqui ele diz assim, né? Deixou o esplendor de sua glória para socorrer e dar vida a pecadores. Obviamente, Jesus se fez carne, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, se humilhou, se rebaixou, entre aspas, né? Se rebaixou no sentido de humano de ver, né? Mas na realidade ele veio aqui para a honra e glória de Deus Pai e para a nossa salvação pelo amor. E é isso aí. A próxima parte sobre a qual ele divide vai do versículo 15 até o versículo 20. 2 Samuel, só para completar, né, vai até o versículo de número 51, tá, gente? A gente está aqui no versículo do 15 ao 20 agora. Do 15 ao 20, ele fala sobre o Todo-Poderoso socorre os seus pela graça. Essa parte, quando discorre do versículo 15 até o 20, eu destaquei duas passagens aqui, né? O versículo que chamou muita atenção para mim foi o versículo 19, né? Ele falou assim: encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. É aquela parte de que ele é o abrigo, né? Ele se fez o meu amparo. A segunda parte que ele descreve aqui é que trouxe-me para um lugar seguro, louvou-me, porque se agradou de mim. Qual a importância disso, gente? A importância da gente falar que Deus nos ama a despeito do nosso merecimento. Quando a gente fala que Deus sentiu prazer em mim, é mais ou menos assim, né? Vou dar um exemplo aqui, bem simples, né? Eu gosto de quiabo, eu sou de família mineira. Eu gosto de quiabo. Quiabo me dá prazer. A minha filha está ali atrás, ó, falando assim, ó. Eu não sou muito fã de quiabo, não.
Então, quiabo não dá prazer à minha filha, mas eu, como mineiro, um arrozinho, um feijão com quiabo, um franguinho e um angu, né, que alguns chamam de polenta, mas lá na roça de onde Barbacena, de onde minha família é, gosta. Então, o prazer, gente, de Deus aqui, ó, Deus encontrou prazer em mim. Quem disse isso? Davi. Davi tem alguma coisa que faça com que Deus tenha prazer ou xodó, ache ele melhor ou pior do que alguém? Obviamente que não. O prazer sempre é algo outorgado por Deus. O valor, o amor, tudo aquilo que existe, na realidade, vem a priori, né, principalmente de Deus, e ele é outorgado a nós. E é justamente nisso é que a gente vê também a onipotência, o amor de Deus, sua graça principalmente, né? Que ele vem para uma pessoa que não merece. E mais à frente, nos versículos posteriores, agora que a gente vai entrar no próximo estudo, que é o Todo-Poderoso recompensa os seus. Quando a gente discorre aqui agora sobre os versículos de 21 a 27, cria-se uma aparência momentânea de que Davi é justo por si só, ou Davi ele é bondoso, ou Davi tem mérito naquilo que Deus faz para ele. E é assim que o próprio autor da revistinha nos indica, mas eu quero pontuar, e eu acho tão bonito quando ele fala isso, sabe por quê? Porque demonstra que ele realmente tem um coração de acordo, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele fala isso, ele tira e acaba com qualquer dúvida sobre isso, e ainda mostra o quão pecador ele é, o quão apto a pecar ele poderia estar, mas na realidade ele faz tudo aquilo que nós devemos fazer, porque a graça de Deus, ela não nos dá o direito de fazer as coisas erradas, de não participar de acordo com aquilo que Deus ama e aquilo que Deus é. Porque enquanto nós fazemos coisas, Deus não faz coisas, Deus é coisas, Deus é um conjunto de características, não é? Deus é bom, Deus é justo, ele não faz justiça. Aliás, ele fará justiça, mas dentro da existência, né? Quando Deus não existe, o mundo, a existência não tinha vindo ainda, Deus era tudo isso já, sem ele ter que agir sobre as coisas que ele é. Então, quando nós seguimos um conjunto de ideias que Deus fala para nós seguirmos, essas ideias e essas coisas, esses princípios que eles nos demanda, né? Porque ele não comanda, porque tem gente que não faz, o livre-arbítrio que ele dá para quem não quer segui-lo. Ele demanda no sentido dele mostrar, eu sou a vida, então ele ensina, não matarás. Ele fala, eu sou a verdade, então não minta. É óbvio que nós partimos do preceito de não mentir, de não matar, porque nós somos seres que agimos. Nós não somos essas coisas, nós não somos a vida e nós não somos a verdade. Então nós aprendemos de Deus agindo de acordo com as coisas que Ele nos dita a agir, né? Mas deixa eu voltar para o texto aqui, para a gente fazer sentido naquilo que eu estou falando. Ele vai e fala mais ou menos assim no versículo 24, tá? Porém, fui sincero. Eu vou voltar para dar um entendimento melhor e não ficar fora do contexto, né? Ou 2, né? Eu vou do 22. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e dos seus estatutos não me desviei. Dá a ideia até aí, né, até o versículo 23, de que ele está dizendo assim, ó, não, eu segui as coisas de Deus, eu fiz as coisas de Deus por isso, né, para quem lê sem ler o versículo 24, entende assim, por isso Deus fez essas coisas por mim ou para mim, né? Mas no versículo 24 ele deixa claro quem ele é. Ele fala assim, ó, porém fui sincero perante a ele e guardei-me da minha iniquidade. Ou seja, ele diz assim, ó, eu sou iníquo, eu tenho iniquidade em mim, mas eu amo a Deus, por isso que ele é uma pessoa segundo o coração de Deus, né? Eu amo a Deus, então eu guardo a minha iniquidade. E ele vai mais longe, quer ver? Ó? Ele vai explicar agora, do mesmo jeito que eu falei do quiabo, né? Que Deus é quem outorga o prazer ou não aquilo que ele tem prazer naquilo, né? Que era no caso da Davi naquele momento, mas Deus olha para a gente, eu vou ler primeiro, depois eu explico, tá? É assim, ó, no versículo seguinte ao 24, que ele fala, eu guardei-me da minha iniquidade, ou seja, eu lutei e segurei para não fazer aquilo que é a minha tendência, a tendência do meu corpo nesse mundo, de fazer coisas erradas, de me irar, de revidar, de desobedecer, de fazer coisas ruins. Ele guardou-se disso, né? E ele no próximo ele fala assim,
e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Deixa eu terminar o versículo para não ficar confuso. Ó, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Ele está falando da justiça que ele pensa que tem, não é? Porque ele é uma pessoa, um ser humano, né? Conforme a minha pureza diante dos seus olhos. E essa aqui, ó, a parte, né, final aqui, ó, é o que? A minha pureza diante dos seus olhos. Meus filhos estão correndo aqui na igreja hoje, porque eles quiseram passear, sair um pouquinho de casa. Mas eu tenho 2 dos meus aqui, a Manuela e o Marley, 11 e 10 anos de idade. É fácil a gente dar exemplos assim, que fica fácil de entender, né? Os meus filhos, eu não tenho muito assunto em casa sem ser a Bíblia, não. Geralmente, todo dia, a gente está conversando da Bíblia, falando de uma passagem, ou então estudando ciência, matemática, geografia, dentre outras coisas. É o nosso assunto. Eu não sei falar sobre outras coisas. Ou é alguma coisa relativa à escola, ou é a Bíblia. Então, eu procuro ensinar eles o tempo todo, né? E muitas vezes, como eu, né? Obviamente, então não estou me eximindo, não. Como eu, de vez em quando eu vejo eles lutando e dando uma mancada. Fizeram uma coisa que não é o correto. Aí eles chegam tristes perante mim e angustiado. Papai, não briga comigo, eu não sabia, eu fiz sem... Ele está sendo sincero e tentando ser justo. Olha só, o que ele está fazendo? Tudo aquilo que um cristão deve fazer. O cristão, o que era em Antioquia? Cristão era aqueles que pareciam com Cristo. As pessoas olhavam ao redor e falavam, pô, aquelas pessoas, eles são os do caminho. Então, o caminho que mesmo que Cristo percorreu. Eles estão fazendo igual Cristo, se reúnem, dividem o pão, partem. Eles eram como Cristo? É óbvio que não. Cristo nunca pecou, então nós nunca seremos como Deus. Nós nem vislumbramos isso. Mas a gente luta diariamente. E Deus, quando eu olho para o meu filho, que ele erra, e eu vejo que ele ficou angustiado porque errou, em determinada situação, eu olho para ele e vejo a pureza da luta dele para tentar ser justo, a pureza da luta dele para tentar ser bom, para seguir os preceitos que eu tenho ensinado para ele, que espero eu sejam corretos, eu sempre busco na Bíblia para fazer. E Deus, quando olhou para ele aqui, né? E o meu filho, quando olha para mim, pai, eu estou sendo justo, ele pensa, né? Eu vejo a pureza diante dos meus olhos dos meus filhos quando fazem isso. É óbvio, né? Tem pai que é cego, então eu posso estar equivocado, tá? Mas Deus não é um pai cego. Deus, ele é perfeito e ele consegue sondar o coração. Então, eu gosto de uma passagem que fala que quando a gente ora, né? O Espírito Santo leva a nossa oração como gemidos inexprimíveis. O que é isso? Quando eu oro, quem sou eu para falar com Deus do universo? Minhas palavras são tão pequenas, meus pensamentos são tão curtos, tudo é tão pouquinho na comparação, na relação entre o meu tamanho, aquilo que eu posso, por mais inteligente e eloquente, falar, para aquilo que Deus quer ouvir. Mas a Bíblia fala que ele pega o que está dentro do meu coração, porque Deus não sonda as minhas palavras, mas aquilo que realmente eu sinto quando eu falo aquelas palavras. Eu não consigo expressá-las às vezes, mas o anjo, né, o Espírito Santo, leva para Deus com toda a veemência daquilo que o coração tem. É lá que Deus vê. Então, quando a gente fala aqui, gente, que Davi fala assim, né, ele viu a minha pureza diante dos seus olhos. De novo, não é a pureza de Davi, mas sim o jeito com o qual Deus sondou o coração e viu como Davi era. E ele retribuiu sim. Ele retribuiu sim, segundo o beneplácito de sua vontade, como sempre Deus faz, né? Porque ele é onipotente, então ele faz de acordo com o que ele quer, né? Passando desse pequeno esboço, dessa pequena parte, né? Não, ainda tem mais só uma coisinha. No versículo 29, ele fala que Deus recompensa a todos, tá? E aqui no caso, se não me engano, no versículo 29, porque tu, ó Senhor, é minha lâmpada e o Senhor ilumina minhas trevas. Não é o 29. O 27. Com o puro te mostras puro e com o perverso te mostras rígido. Gente, eu estou derretendo aqui, mas te mostras rígido, entendeu? Então, olha só, ele também recompensa o mal de acordo com as suas obras, você está vendo? Mas, obviamente, não é com a obra literal, né? Quando ele não está em Cristo, ele, obviamente, julga de acordo com as obras, mas é justamente ele sonda o coração dessas pessoas, né? Vamos agora, a próxima parte do nosso estudo, ele continua e discorre, e ele separou agora, mesmo dentro desse mesmo estudo, tá, gente? Desses mesmos versículos, ele estende um pouquinho, mas ele agora divide isso em
em letras do alfabeto, né? A parte A, B, C, D, E, F, G e H, e ele subdivide isso em pequenos ensinamentos, e ele buscou aqui dentro da Bíblia, obviamente, né? Porque como a gente está estudando, está fazendo um estudo temático, ao invés de estudo expositório, como a gente geralmente tem feito nos livros e nas cartas, expondo só as cartas e parte, nós estamos fazendo, acho que a primeira vez desde que eu entrei na igreja, um estudo temático. A gente pegou um tema que é Deus, né, a doutrina de Deus, então a gente tem que, para aprender falar sobre um estudo temático, a gente discorre da Bíblia inteira. Ele subdividiu esse ensino que tem dentro do capítulo, né, e esses ensinos que já estão lá dentro, que foram citados e falados ali, né, sobre a mão, como ele usou a mão, como ele faz as obras dentro do contexto do capítulo 22, ele subdividiu aqui e usou outros versículos, obviamente, para dar respaldo àquilo que ele estava dizendo, né? A primeira letra A, ele fala que era pela prática da justiça. Acho que a gente não precisa nem de falar, né? Deus um dos atributos de Deus é amor e justiça, né? A Bíblia fala no Salmo que o trono de Deus é alicerçado agora não estou me lembrando de cor, não, mas ele fala que à frente vai justiça e juízo, né? O trono de Deus, daqui a pouco eu lembro o versículo, se não me engano, é o Salmo 69, se não me engano, que fala que o trono de Deus é alicerçado em algo que é a parte que nos salva, que é a piedade, não é piedade a palavra, mas à frente vai justiça e juízo, né? Mas ele separou aqui, para falar sobre justiça, Mateus 5:20, mas eu tirei outras partes para reforçar isso, né? No Salmo 103:6, ele diz assim, ó: bem-aventurado os que guardam o juízo e o que pratica a justiça em todo o tempo. Ou seja, o cristão, ele não é o cristão que pratica a justiça uma hora e depois uma outra hora está fazendo uma outra coisa. Muito pelo contrário, isso é uma pessoa comum no dia a dia, que uma hora pode ter um ato de justiça, às vezes até porque ele quer aparecer ou se dar bem na situação, e outra hora ele está cometendo um outro ato de injustiça. Já Mateus 5:20, está escrito assim lá, né? Eu não decorei, mas está escrito mais ou menos assim, né? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarás no reino dos céus. Eu creio que o versículo completo é esse mesmo, tá? Embora não tenha decorado. E se você for em Mateus 5:10, que são as bem-aventuranças, né? Também, na continuação, né, que Deus está falando das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurado os que, em nome da justiça, forem perseguidos, né? Olha só, bem-aventurado, porque eles herdarão o reino dos céus, olha só, falando da justiça novamente. Na letra B, ele fala pela pureza das mãos. Quando a gente fala pela pureza das mãos, é aquilo que a gente pratica, né? São as obras. Ele está falando pela pureza das mãos, porque Davi cita sobre aquilo que ele fez com suas mãos nos versículos anteriores, né? Ou posteriores ao que a gente estava, que era 27, né? Ele fala pela pureza das mãos. E é citado aqui o versículo de Efésios 2:10, né? Efésios 2:10, que nós somos feitura, né? Feitura de Jesus Cristo para as boas obras. Eu não tenho como discorrer muito sobre cada um desses tópicos, porque senão a nossa aula vai estender demais. E cada um desses tópicos aqui podia dar uma aula completa, né? Então, vou passando ele assim brevemente, e alguns que eu acho que eu gosto, que por algum motivo me atraiu mais, eu discorri um pouco mais se necessário, né? O próximo, que é a letra C, é por seguir o caminho do Senhor. Isso aí não tem o que dizer, né? O próprio Jesus, ele é chamado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem muito o que dizer sobre isso. Se nós não andarmos no caminho, até porque, né, naquela época, né, quando os primeiros cristãos, eles não eram chamados de cristãos, primeiramente eles eram chamados de seitas e os do caminho. Então, tipo assim, a descrição já está completa aqui sobre nós seguirmos o caminho que é traçado por nós em Cristo. Obviamente, no Antigo Testamento ainda não era vislumbrado totalmente, era como uma sombra, mas a ideia é a mesma, né? Ele fala, por seguir o caminho, aqui diz, a graça de Deus faz perceber o quão maravilhoso é seguir o seu caminho, e a gente sabe disso, né? Aqueles que estão em Cristo e já conhecem a Cristo, mas a gente convida todos a conhecer, obviamente, né? Esse caminho maravilhoso. O próximo, na letra dele, fala para viver na presença de Deus. E aqui ele faz uma ressalva, né? Para viver na presença de Deus, não é vir para a igreja, não é
você aprender ou ficar estudando a Bíblia, porque a gente tem ateus teólogos no mundo, né? Na realidade, ele aqui está falando justamente para o seu coração estar naquilo que Deus é, né? Para o seu coração estar naquilo. E ele cita aqui o Salmo 51. O Salmo 51, só um minutinho, por favor. O Salmo 51 é um salmo que eu gosto muito, eu acho ele muito bonito, eu acho ele muito forte, né? O Salmo 51, ele é bem à frente na realidade, do livro que a gente está estudando. O livro que a gente está estudando de 2 Samuel, ele é antes de Davi ser rei, ele estava sendo perseguido por Saul. O Salmo 51, na realidade, é depois dele já ter traído, né, o seu general, né, Urias, depois dele ter cometido erros, né, com a Betseba, né, cometido o erro, e ali Natan já tinha estado com ele, já mostrou para ele, e ele cai em si, né, quase como filho pródigo, né, porque parecia que ele não estava enxergando. Quando Natan chega para ele para avisar, como que Natan chega? Uma pessoa fez isso, isso, isso com uma pessoa. O que devemos fazer com aquela pessoa? Essa pessoa tem que ser morta. Então foi você. Foi assim que Natan fala para ele. Ele tinha feito aquelas coisas ruins, ele tinha feito aquelas coisas, cometido aquelas iniquidades, entendeu? E ali ele, profundamente, com uma tristeza profunda, escreve esse salmo, que é o Salmo 51, no qual ele chega a falar, aqui ele cita o versículo 11, mas eu gosto muito do versículo 12, quando ele fala assim, Deus, dá-me de volta o prazer da tua salvação. Tão era o amor dele por Deus e tão arrependido ele se mostrou. O salmo inteiro é um salmo belíssimo, né? O cântico inteiro é belíssimo, mas ali mostra realmente uma pessoa que realmente estava buscando o Deus e queria servir o Deus e amava o Deus, entendeu? Não tinha... Ele estava buscando, ele queria estar na presença de Deus, ele queria estar próximo de Deus. Ele não estava indo para um aprendizado somente, que também é importante. A gente não deve descartar uma coisa por causa da outra. O aprendizado, a gente só consegue... Né, a gente se comunica com Deus através dos atributos e ele se comunica conosco através dos atributos e ele comunicou-se com nós através de Jesus, que deixou para a gente a palavra de Deus, para que a gente saiba cada vez mais, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu não li o versículo 51, 11 de Salmo, mas deixa eu chegar lá rapidinho. Bom, por coincidência, cheguei na primeira aqui. Vou ler rapidinho. Versículo 11 diz assim, né? Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele fala, não me lance fora, me mantenha perto de ti. Aqui a gente está falando sobre a gente se chegar a Deus, gente. É muito importante isso, entendeu? E no 12, como eu gosto dessa passagem, ele fala assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Né? Voluntário, você mesmo, gente. Buscar a Deus e querer sempre estar próximo dele. A próxima aqui agora, a gente está na letra D, né? Que é viver, que é por viver na presença de Deus, ou buscar viver na presença de Deus, ou querer estar na presença de Deus. O próximo é por ter os mandamentos diante de si, né? A ideia clara de que os mandamentos do Senhor devem ser vivenciados no dia a dia com fidelidade. A gente não precisa nem de falar sobre isso, tanto porque os mandamentos de Deus, para mim, eles são, na realidade, o reflexo da natureza de Deus, porque tudo se fez por Deus, então tudo aquilo que ele ensina, na realidade, é parte da sua natureza e exatamente aquilo que a gente está estudando, que é a natureza de Deus, os atributos de Deus, né? Então, os mandamentos de Deus, eles são bons, eles tentam mostrar, como eu disse antes, né, através de não matarás, ele mostra que Deus é a vida e por aí se vai, né, e não cobiçais a mulher do próximo, porque vai de acordo com o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a si mesmo. A gente não cobiça nem as coisas do próximo, nem nada de ninguém. Na letra, se eu não acender, eu não vejo, gente, desculpa aí. Na letra F, por sermos irrepreensíveis. Interessante que em Filipenses, Paulo, falando que deixou tudo para trás e que ele deixa tudo aquilo que ele tinha antes como esterco, né? Ele literalmente usa a palavra esterco, né? Na tradução, tudo que ele tinha para trás, e ele comenta que, mesmo antes, ele era irrepreensível diante da lei, ou seja, obviamente, quando a gente fala irrepreensível, a gente tem que saber os motivos pelo qual nós seremos irrepreensíveis. Óbvio que não é por mera religiosidade, não é por seguir um padrão,
nem os motivos pelos quais Deus nos quer irrepreensível. Um deles, eu citei anteriormente, que é por causa dos seus mandamentos, né? E o outro, que também é tão importante quanto seguir a Deus, ser como Deus, é o que Deus falou com a gente. Ele falou para nós fazermos o ID. E pelo livro, né, pela passagem que ele colocou aqui para a gente em referência, né, que é Filipenses 12, 13, dá a entender a intenção dele quando ele separou a gente por sermos irrepreensíveis, o que o autor do livro da nossa revistinha quis dizer, e eu concordo plenamente com ele. Em Filipenses 2, 13 e 16, fala que nós servimos a Deus, né, vamos lá, é melhor a gente ir na página, fica mais fácil a gente lendo, né? Filipenses 2,13 é mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, não é exatamente assim, tá, gente? Estou lendo da Bíblia. Vamos lá, 2,13. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, e aí vem a frase final, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Astro, né, remete ao quê? É uma estrela, a luz, e na Bíblia inteira a gente fala de a gente fazer o ID, né, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus a gente acabou de estudar o livro e explica isso no finalzinho do seu livro, que é uma ordem, né, uma ordem de Deus para todos os cristãos. E como que a gente faz? A gente sendo sal, não é? E a gente sendo luz, não é isso? A gente sendo sal e luz, a gente tem que luz iluminar os lugares. E aqui ele fala exatamente isso. Nós sermos irrepreensíveis para que no mundo corrupto e perverso, cheio de pessoas corruptas e perversas, nós possamos ser astros no mundo, nós possamos ser luz no mundo. Obviamente que, como a gente leu no versículo 1, quem opera, né, em nós toda a possibilidade de sermos irrepreensíveis e de ser bons é Deus, né? No próximo, que é a letra G, por guardar-se da iniquidade. Era aquele versículo que eu li lá, né? Que já de cara o próprio Davi fala, e guardei-me da minha iniquidade, né? Aqui ele fala da nossa iniquidade como a prática do pecado mesmo, né? De modo habitual. E ele dá para a gente, o capítulo e versículo que ele deixa para nós aqui é Salmos 66, 18, que fala, se eu atender à iniquidade do meu coração, Deus não vai me ouvir. Isso a Bíblia, através dela, em Provérbios 29, 18, também fala isso, em João 9, 31. Em João 9, 31, Deus fala que é óbvio que Deus não ouve a oração de pecadores, mas sim aqueles que são arrependidos, né? Aqueles que seguem a palavra de Deus e obedecem aos seus mandamentos, caindo nessas três partes que nós estudamos agora, que é a D, a E, F e a G, que um fala de seguir os mandamentos, outro fala de ser irrepreensível, e essa fala de iniquidade. Quando a gente fala que Deus não ouve a oração de pecadores, mas sim daqueles que guardam as suas palavras, João 9,31, eu não fiz um quote, né? Não quotei, não disse exatamente como está escrito, mas a ideia que está lá, para quem quiser abrir, dá uma olhadinha depois. H, pela pureza dos olhos. A pureza dos olhos. Ele citou aqui Mateus 6, 22 e 23, na qual ele fala que todas as coisas, né, que entram nos nossos olhos, todas as coisas que nos... É melhor eu ler, né, do que só falando assim, fica muito no alto. Na Mateus 6, 23, eu acho que eu estou ficando até um pouquinho longo aqui, mas não tem como passar direto, gente. É um estudo bem legal para a gente observar, né? 6, 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ele está falando que as coisas vêm através dos nossos olhos, não é? Se a gente for vendo no dia a dia as coisas que afastam a gente de fazer as coisas boas, na carta de João, né, 2,16, o que ele fala, né? Que quem ama o mundo e tudo aquilo que nele há, o amor do Pai não há nele.
No mundo, tudo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Olha só, concupiscência dos olhos por quê? E da carne? Porque todas as nossas vontades, que não são às vezes as vontades de Deus, ou a maior parte de nossas vontades, da vontade da carne, são as vontades que vêm a nós através, geralmente, dos nossos olhos. Aquilo que a gente vê no dia a dia, aquilo que nos apraz, aquilo que também o mundo faz através dos nossos olhos para nos conquistar e fazer-nos desviar, e às vezes servem de pedra de tropeço. Por isso a gente tem que guardar, não é nessa pregação, a língua, mas também os olhos, né? A língua é muito importante, gente. E eu falo demais, mas aqui pelo menos é a palavra de Deus agora. Ainda bem que eu mantenho fechado para outros assuntos. Eu pelo menos tento. Essa eu acho que era a última, né? Depois disso, ele, ainda dentro do mesmo contexto, ele fala que Deus recompensa sobre os injustos de forma severa e rígida, como está escrito também, né? No capítulo anterior, no capítulo, se não me engano, de 26 a 27, né? E a outra parte agora, ele fala sobre o Todo-Poderoso nos capacita a lutar, a vencer. Porque do versículo 28 até o 43, ele agora, Deus começa a falar aquilo que ele fez por Davi, né? Ele ajudou, ele ensinou as suas mãos, ele lá diz que ele deu a ele o escudo, na realidade não um escudo literal ali no texto, mas também seria no caso, né? Mas é o escudo da salvação, né? No capítulo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu não estou mais no livro, né? Que eu saí do livro, mas está dentro entre os versículos 28 e 43, né? Ele fala sobre o escudo da salvação, o que nos remete muito à carta, né, na carta de Efésios, capítulo 6, quando Deus nos reveste da armadura, né? Lá no caso a salvação é um capacete, o escudo, a bota, né? A couraça, né? Que é o escudo e o capacete, e Deus nos capacita através disso. Se nós lembrarmos um pouquinho antes, ou até mesmo aí, né? Um pouquinho antes dele ser, ele fazia parte do exército, né? De Saul, através do seu filho Jonatas, que deu para ele a sua espada, né? Por isso que começou essa batalha toda, porque Saul ficou com ciúmes, né? Ciúmes de Davi. Se você for em 1 Samuel 18, você pode ler o capítulo, você vai ter um entendimento bom de como é que aconteceu como que chegou a esse ponto de 2 Samuel 2:22, quando não só Jonatas, como todas as vilas, ele chegava das vitórias e ele, com um pequenininho, né, ele era o menor dos irmãos, quando o próprio Samuel foi lá ungí-lo, disse que ele, procurando quem era, o que menos Samuel pensou que seria o próximo rei, né, o que Deus queria ungir para rei, era Davi, porque ele era pequeno, era esmirradinho, e ele agora estava sendo um grande senhor desses exércitos. Deus dá a ele, né, a capacidade, Deus demonstra, coloca, dá força para ele, e do mesmo jeito Deus faz com a gente. Porque no mundo de hoje em dia, a gente acabou de ler lá na carta anterior, né? A gente acabou de ler, deixa eu ver onde nós lemos, né? Falando sobre nós estarmos nesse mundo e sermos sal, em Filipenses, né? 2, a gente está nesse mundo, e o mundo é cheio de iniquidade, cheio de pessoas, cheio de perversidade, cheio das coisas ruins. Embora a gente não esteja, como Davi, né? No meio de um exército gigantesco, literal, querendo acabar com ele, nós estamos no meio do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, a todo tempo tem uma batalha imensa sendo travada espiritual e, às vezes, muitas vezes, física também, das nossas vontades, das concupiscências que nós temos, dos desejos de nos afastarmos de Deus através de coisas que a nossa carne nos impulsiona a fazer, né? Então, Deus nos capacita a atravessar, usando todas aquelas letrinhas A, B, C, D, E, F, G, H, que a gente acabou de estudar. A gente tentar, pelo menos, lutando através de Deus ser irrepreensível, obedecer os seus mandamentos, né? Fazer tudo aquilo para que nós sejamos sal e luz nessa terra. E Deus nos capacita, Deus mostra aqui através desses versículos. O último, né? A última citação dele aqui vem do Deus, o Todo-Poderoso e cheio de graça, que vai do versículo 44 a 51. Especificamente o versículo 44 é a última vez que Deus ainda fala sobre daquilo que Deus o livrou. E ali, no caso, Deus o livrou daqueles que estavam próximos a ele, do próprio povo, o próprio povo, quando a gente fala o próprio povo, para os judeus, na realidade, era a própria família, né? A gente pode trazer para os nossos dias para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão dentro da nossa igreja, aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que estão bem próximos da gente. E aqui ele fala assim, né, no versículo
Eu não estou no livro, mas vamos para lá, né? Versículo 44. Também me livraste das contendas do meu povo e guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que nem conhecia me servirá. Olha só, ali Deus livra ele até das picuinhas, dos problemas locais. É claro e óbvio que se aconteceu com Davi, nós também estamos propensos e, obviamente, na família de todo mundo, sempre a gente já teve aquele tipo de problema e contenda. Mas Deus também está ali, a todo tempo, com a sua coraça, com o seu escudo, né, que ele nos reveste, para a gente atravessar isso, pelo menos da melhor maneira possível, e continuar tentando, sendo irrepreensíveis, né, viver segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios. A gente acabou, o livro aqui, embora esteja falando sobre a doutrina de Deus, ele mostra para a gente de uma forma prática tanto a doutrina de Deus e como que Deus é tão bom que através daquilo que ele é, ele nos salva. Eu queria deixar terminando assim, né? Que Deus, ele através do seu amor, da sua grandiosidade, da sua onipotência, ele continua, mesmo a Bíblia fala que quando a gente ora, ele lá do fim do universo, ele se inclina, é incrível, acho incrível falar disso, ele se inclina para me ouvir. A gente já estudou, até o último estudo, acho que teve essa passagem, né? A gente leu sobre essa passagem. Eu queria agradecer os irmãos e a gente vai estar mais tarde na resenha, se tiver faltado alguma coisa, e tem algumas coisas também que eu queria colocar lá, mas mais tarde a gente se vê. Um abraço. Nesse encerramento, irmãos, queremos fazer uma comunicação, como a gente faz todo domingo, né? Comunicação em relação ao nosso encontro interativo, às 18 horas, no Zoom, né? É um encontro participativo, é um encontro de compartilhamento, é um encontro de troca de experiências com a Palavra de Deus. E nesse encontro poderemos estar, mais uma vez, apresentando nossas dúvidas, nossas perguntas, né? E o professor vai estar presente para nos esclarecer qualquer ponto da lição que já foi dado agora nessa manhã, né? É um encontro interessante e o nosso convite é bastante desafiador para todas as pessoas que estudam a Palavra de Deus. Depois, eu convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores no hino 323, que nós já demos a abertura dele, né? Cantamos a primeira e segunda estrofe na abertura. Agora vamos cantar nesse encerramento a terceira e quarta estrofes, né? Castelo Forte. Esse é o título do hino. Teremos o acompanhamento no piano da nossa irmã pianista Lúcia Maria. A letra vai estar na tela e todos poderão participar acompanhando a família pastoral cantando junto. Depois desse cântico, teremos a oração final, que vai ser entregue a Deus, nesse momento, a nossa aluna da IBD, irmã Edivane Rocha.
Bendito Deus, meu eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia acrescentado nas nossas vidas, ó Deus. Agora te rogo, ó Deus, pelas tuas bênçãos, ó Deus, a cada professor da EBD, ó Deus, que neste encerramento, ó Deus, os teus servos sejam abençoados por fazer a tua vontade, ó Deus, e ensinar a tua palavra. E abençoa cada aluno, Senhor, que sejam cada vez mais interessados em aprender para transmitir aos outros que ainda não conhecem o nosso Deus poderoso e o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda vais fazer nos missionários, nos pastores que estão nos campos de missões, ensinando também a tua palavra. E que sejamos sempre os pequenos missionários que ouvimos e ensinamos também aos outros. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.